Ninguém consegue cumprir vocação sozinho. Tudo bem, Moisés teve uma experiência com o chamado e agora sabia qual era a vocação. Mas ele conseguiu fazer isso sozinho? Ele falou, eu vou precisar de um Arão. Deus falava com Moisés e Arão falava com o povo. Sabe o que quer dizer isso? Que Arão acreditava tanto no que Moisés falava, que falava, o que você está falando é Deus falando. Uau! Sabe como nós conseguimos levantar homens e mulheres que vão conseguir recuperar a sua identidade, o seu chamado e a sua vocação por um tempo? Quando nós começarmos a nos cercar de pessoas que acreditam. Comece a se cercar de pessoas que acreditam. Todo Moisés precisa de um Arão para que as coisas funcionem, querido. Ninguém consegue cumprir vocação sozinho. Esse foi o grande problema de Elias. Esse foi o grande problema de João Batista. Qual foi o problema de Elias? Eu estou sozinho, eu sou o herói da minha geração e agora Jezabel quer me matar. Eu falei, você não entendeu nada, cara. Tem mais 7.000. Se você não consegue ver que eu estou fazendo com toda uma geração, que não é só você, unge outro, porque você já chegou no limite do seu entendimento. A mesma coisa João Batista. Ei, o que está acontecendo? E os seus discípulos foram andar com Yeshua, e aí enquanto ele vê Yeshua curando as pessoas, libertando as pessoas, ele fala, mas ninguém vai mexer com o sistema, ninguém vai destruir o sistema, ninguém vai mexer com isso aqui, olha lá Herodes, olha Herodias, olha o que estão fazendo no sistema, e eu vou lutar contra o sistema. Nós não podemos mais ser homens de missões suicida. Para mim, a missão de João Batista foi uma missão suicida, porque ele foi mexer com coisas que Cristo não estava mexendo. Não vou perder minha cabeça por fazer uma coisa que você não está fazendo. Porque nós precisamos de uma geração de referências, e não uma geração de pseudo-heróis suicidas. É um tempo de reencontrar o chamado, e no chamado, ter uma clareza vocacional. O que é vocacional? Servir quem? A todos. A partir dele, servir. Quem é o maior no reino? O que serve a todos. Não servir um lugar, a todos. Estamos aqui há 1 hora falando de homens grandes. Mas não podemos falar de homens grandes para as pessoas que querem para a vida toda serem pequenas. Isso é um pecado. O desejo do meu coração é que Deus levante aqui homens grandes, que sirvam a todos, que sirvam a um propósito, pelo propósito. Estamos juntos? E não sirvam sozinhos, porque para Elias não deu certo, para João Batista muito menos. Não estamos mais vivendo a era dos grandes heróis que morrem sozinhos. Isso foi lindo, foi muito bom, mas é um momento de pensarmos coletivamente. Sempre quando Deus está fazendo algo, Deus está fazendo algo no mundo todo. Deus não falou só com Daniel, falou com Ciro, Nabucodonosor, com Faraó. Ele fala, ele move coisas no mundo todo. Porque Deus está fazendo isso, está sinalizando um tempo. É a era de pensarmos coletivamente. É a era de nos movermos corporativamente. Estão entendendo isso? Deus está sinalizando isso num tempo, porque Deus é o Deus do mundo, que move as coisas no mundo, que fala por meio de várias situações. E Moisés precisou de um Arão, assim como Paulo precisou de um Barnabé. Quem são esses homens? São homens chaves por um tempo, que falam, Moisés, eu acredito, então vamos. Estão entendendo? Barnabé olhou para aquela situação e fala, Jerusalém está em crise. Jerusalém não quer ir até os confins da terra. Jerusalém não quer pregar para pessoas diferentes dos judeus. Jerusalém não vai. E agora? É preciso ir. A grande comissão é para todos os homens. E está se abrindo na casa de Cornélio. Os gentios estão recebendo o Espírito. Deus está fazendo algo. E agora? Quem vai? E Barnabé faz uma leitura do cenário e fala, eu sei quem vai. Capítulo 12 fala que Barnabé foi até Tarso. Buscou um homem chamado Saulo. E fala, ei, vamos para Antioquia. Você já parou para pensar que esse pode ser o nosso trabalho? Você já parou para pensar que talvez a sua vida toda você ficou pensando em ter um ministério? E talvez a sua vida seja pensar, ei, quem é um menino que pode ir até onde a igreja não quer ir? E você vai pegar, ei, eu lembrei dele, vem cá, Saulo, é você que vai. Porque
Porque sem Barnabé não existirão Paulos. Sem Arãos não existirão Moisés. E a gente sempre quer ser o Moisés, né? Talvez eu e você, talvez alguns irmãos mais experientes aqui, talvez sejamos hoje os Barnabés de uma nova geração. E talvez tenhamos que ter humildade para abrir mão de querer ser o Paulo de uma geração. Não estou falando que é uma regra, mas eu estou pensando, será que eu vou ser fiel mesmo ao meu chamado e à vocação a partir do chamado, ou eu vou ser escravo de um sonho? Estão entendendo isso? E que essa noite pudesse ser uma noite de recomeçar. A partir de hoje à noite, judeus do mundo todo estão celebrando um ano novo judaico, né? E para eles o ano novo judaico é um dia de um despertar, para um recomeço, para um retornar e para um retomar. Quem sabe nessa noite seja uma noite de você retornar a um lugar do chamado e retomar a sua vocação. Um lugar de recomeçar. Nós estamos vivendo dias em que uma geração está clamando. Uma geração está muito decepcionada. Uma geração está muito frustrada com todas as instituições da sociedade, não é? Porque criou expectativa sobre uma igreja que não respondeu. Criou uma expectativa sobre a política de um governo que não respondeu. Criou expectativa sobre uma instituição chamada família e casamento que não respondeu. E agora nós temos uma geração que não quer mais igreja, que não quer mais a política, que não quer mais a família. E está assim, me mostra alguma coisa que funcione. Me aponte um caminho para que eu volte a acreditar no casamento, para que eu volte a acreditar na igreja, para que eu volte a acreditar que nós podemos governar uma cidade com justiça. E nós vamos ser homens que vão aceitar o chamado em Deus para mostrar um caminho, vamos continuar na mesma crise. E atrasando coisas que talvez Deus já poderia estar fazendo no nosso meio. Eu queria encorajar você, não se atrase. Que hoje possa ser para todos nós um novo dia de recomeçar. Porque várias vezes na minha vida, sobre a mesma palavra e sobre a mesma convicção, eu comecei de novo. Estamos juntos? E eu tenho um lema na minha vida. Que se deu certo, glória a Deus. Se deu errado, a culpa é minha. E o que eu tenho que fazer? Tenho que me reencontrar. Sempre, quantas vezes for necessário. Não se ofender. Não se ofender. Estamos juntos? Sim ou não? Isso faz sentido para você?